a gente vai falar um pouquinho de egograma. E para falar sobre isso, eu tô recebendo ela, a doutora Lisandra, que já esteve com a gente aqui no De Bem com a Vida. E tá linda, adorei o cabelo, doutora. Obrigada. Bem-vinda aqui no De Bem com a Vida. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Que bom. Doutora, você hoje vai falar um pouquinho do egograma. Isso, o egograma é um teste, né, e ele está baseado na análise transacional. Tá. Quem criou a análise transacional foi um psiquiatra canadense chamado Eric Berner. E ele dividiu a análise transacional em 3 estados de ego. Em pai, adulto e criança. Tá. Então ele dividiu para a gente entender mais fácil como que é isso. O nosso ego. Os nossos egos que a gente tem. Nós temos vários egos. Ah, é? Eu achei que era um só. Não, que a gente começa com criança, Tá. que a gente fala que é também a nossa parte emocional, tem o pai e depois tem o adulto, que é a nossa parte racional. Tá. Para ele fez esse estudo e dividiu em 3 e classificou assim. Tá. A nossa parte criança, ele subdividiu ainda em mais duas, que é a adaptada e a criança livre. Só pra gente explicar rapidinho. Isso, pra quem tá assistindo. Pra quem tá assistindo, assim, a criança livre é desde a hora que a gente nasce, que é espontânea, livre, tem vontade de fazer as coisas. Então, um bebê, o que acontece? Quando ele chora, ele tá com fome, então ele expressa aquilo que ele tem vontade. Sem medo de ser feliz, não tem nenhuma barreira. Nenhuma barreira. Tá. Então ele tem coragem, ele faz aquilo que ele tem vontade. Só que à medida que a gente vai sendo educado, o que acontece? A gente vai limitando todo esse instinto aí, Isso, né? e aí a gente cria um outro estado de ego que a gente vai chamar de criança adaptada. A gente vai adaptando essa criança, que a gente vai chamar que hoje é a educação do não. Tá. O pai e a mãe vai dizendo assim, olha, não pode, não deve, desce daí, não pode fazer isso, come com o garfo, não pega com a mão, né? Então a gente cria um outro estado de ego, já uma outra criança. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai imitando estes pais, a gente cria o estado de ego pai, que também se subdividiu em protetor e crítico. Então, sempre tem um pai que super protege, cuida e acaba tendo vantagens e desvantagens, e aquele outro que cobra, que exige, que é extremamente rígido. E é importantíssimo a formação da criança. Porque aí vai querer ser uma criança mais, um adulto responsável, né, cumpridor de regras e tudo mais, que é o pai crítico. Tá. E aí, à medida que a gente vai crescendo e vai criando o adulto, e aí... você. É você. Aí é aquele que trabalha, exatamente. Que é o racional. Aí é o racional. Aí é o racional. Mas e essas escolhas são racionais? Eu quero puxar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz, então, ou os não? 4... Estão lá. Não. Tá. Esses são só emocionais, que vem do inconsciente de acordo com que a gente foi criado. Tá. E aí é o adulto que vai controlar todos eles. Todos esses outros estados de ego. Falar não, igual, às vezes eu tenho que falar alto comigo, você não vai comer doce. Isso. Mas igual isso aqui tá uma tentação. Exatamente. Que é a Bona Alimente, que traz irresistível, tá lindo, mas aí você fala, não vai comer, aí você obedece, né? Exatamente, porque com certeza tem uma mãe que com certeza reprimiu, ou um pai que foi muito rígido. E aí no teste vai aparecer Vai isso. aparecer? Vai. Como é que funciona esse teste? Deixa eu ver. Então, são 50 perguntas, né? E a gente vai estar respondendo... Deixa eu ver uma das perguntas. Por exemplo, age sempre em busca do ideal. Você vai pondo números? Vai pondo números. 3 é sim sempre, 2 é frequentemente, 1 é às vezes... E o não é muito raramente. Isso. Nossa, esses testes são muito legais, né? Isso, porque... São eficientes mesmo? São. E esses testes de revista são eficientes? Os testes se foi um estudo, sim. Tá. Esse daí ele que fez, teve um estudo, sim, e ele avaliou... Esse aqui é comprovado cientificamente por ele, e ele comprovou isso. Por exemplo, essa análise que você fez aqui. Foi de uma funcionária sua. Nossa, isso, que da Rede Gosta, a pessoa que trabalha conosco. Isso. E aí você está analisando ela aí, nesse aspecto. O que apareceu para você? Então, que a gente analisou tanto o gráfico dela, que mostra a quantidade que ela tem. Se a gente pode mostrar na TV? Fica à vontade. Mostra aqui a quantidade que ela tem de criança adaptada. Ali embaixo no gráfico, gente. Lá embaixo. Aqui, ó. É isso. A quantidade que ela tem, esse de criança ladinho aqui, adaptada, tá.
Esse lado aqui, é isso. A quantidade que ela tem de criança adaptada, dá pra ver aí? Aqui. A quantidade que ela tem de criança adaptada, e isso daqui mostra o quanto que ela foi, se ela teve uma educação rígida ou não. Como ela também teve uma criança livre, quase na mesma linha, significa que ela não teve uma educação nem muito rígida e nem muito solta. Foi boa. Foi bem equilibrada, foi boa. E isso é a preocupação de todos os pais. Será que eu estou acertando, se eu estou errando? Exatamente. Né? Porque hoje o medo da gente é assim, será que nós estamos criando filhos com muito medo ou filhos, vamos dizer, sem limites? Sempre fica essa dúvida, né? Sempre fica essa dúvida. Essa criança não tem o não, né? Tudo pode. Tudo pode. Então, antigamente, tudo. O que acontecia? Vamos dizer assim, na época dos meus pais, não podia-se nada. Então, criou-se hoje um adulto com muito medo. Então, criança adaptada demais. Então, o que é essa criança adaptada? Muito medrosa, segue regras, tem extremamente cerimônia para tudo, adia todas as metas que ela... Então, ela faz vários projetos. Tudo ela adia, não consegue... Por que ela adia tudo? Por causa do medo. Medo de acertar. É igual ir no dentista, você desmarca 30 vezes, tá com medo. Exatamente. Né? Mas por quê? Porque teve uma educação muito rígida. Então, o medo atrapalha. Então, ela fica extremamente adaptada. Então, ela não consegue fazer os projetos nem realizar. De vida dela. Agora, Exatamente. qual a diferença, então, desse pai crítico e protetor? Como é que você vai superar essa crítica? Tem como superar? Então, isso a gente está falando da criança. Da criança. Livre e adaptada. E a criança livre é uma criança mais espontânea. Então, é ela que é corajosa. Tá. Então, no caso dela, o que ela consegue administrar bem? Que ela tem coragem. Isso. Então, quem tem uma criança livre bem alta, ela é ousada, ela é arrojada. Tem tudo. Mas a criança o adulto que tem uma criança crítica, que não está muito adaptada, o que ele faz para conseguir se libertar disso tudo? Uma criança... Tem muito medo. O adulto tem medo porque teve muita crítica na infância. Como é que ele supera isso tudo? Então, ele precisa de um adulto alto. E o adulto dele tem que estar... Isso, é que racionalmente ele vai conseguir controlar esse medo. Tá. Então, no gráfico vai mostrar... Através daqui que eu mostro para eles, que, gente, que é difícil. Peraí, ó, tá aqui, ó, pronto. Através da racionalidade, ele consegue superar? Vai. Entendi. Mostra agora o terceiro ponto que ela estava apontando aqui, ó. Pronto. Fala, doutora, desse aqui que apareceu no dela. E aí depois a gente tem o pai crítico e o pai protetor. Esse terceiro ponto, o adulto A? Lá do outro lado. O adulto que a gente precisa, é isso que a gente estava falando. Precisa do adulto alto para poder dosar a quantidade que a gente controla. Esse adulto aqui, então, tá coerente com essa criança, é isso? Não, ela precisaria aumentar um pouquinho desse adulto para controlar e saber qual ela vai usar melhor. Então, quando ela precisa de mais coragem, entendeu? Em determinados momentos, assim, eu preciso agora usar mais a minha coragem no meu trabalho. Então, ela precisa subir um pouquinho mais desse adulto. E então, das duas coisas que ela pode fazer. Ou ela fazer coisas mais racionais, de responsabilidades, para desenvolver mais esse racional dela, que é o adulto, né, frio e racional, ou trabalhar o emocional. Que aí é mais dolorido. Porque como ela... Aí a gente vai falar do outro lado aí, por que ela não consegue subir... Esse aqui, o pai protetor ou E o pai crítico. O pai crítico, olha aqui. O pai crítico Por que o adulto dela não é tão alto? A gente vai explicar agora. Por quê, doutora? Fala. Então, porque o pai protetor dela é extremamente alto. Muita proteção? Muita, ela teve. Mimo. Ou da mãe ou do pai. Mimo. A gente não vai dizer que é um mimo, mas assim, a mãe super protegeu, talvez pelo medo da mãe, super protegeu demais, né, cuidou demais dessa criança. Tá? E aí, o que acontece? Quem tem um pai protetor muito alto, geralmente é uma pessoa como? Gosta de pessoas e adora ajudar pessoas. É verdade, né? É bom ajudar os outros, isso é verdade. Exatamente. Só que quais são as desvantagens? Não sabe dizer não pra ninguém. Então faz tudo pra todo mundo e nunca pra você mesmo. Isso é um ponto importante. Dá pra aprender a falar não, doutora Alisandra? Dá. Só que aí precisa trabalhar esse emocional. Ou ela vai ter que aumentar esse adulto para aprender a dizer não. Esse adulto aqui, ó, gente. Sempre é o adulto. Tem que subir. E quando o adulto é muito alto?
Aí fica mais fácil de controlar. É bom, então? É bom. É ele que sempre controla o emocional. Ah, ele que tem que estar comandando tudo. E aí, isso quando daqui. o emocional que é mais alto do que o adulto, é sinal que você tem que ir pra terapia melhorar esse emocional. Mesmo. Aí não tem por onde você escapar. Não tem. Porque esse protetor alto significa que ela sempre quer agradar as pessoas em tudo. Ah, isso só tinha que estar equilibrado, mas Só tinha que estar equilibrado. Chega a ser uma virtude, né? Uma virtude. Mas só você Só também que não em alguns se lesar. momentos pode acabar no trabalho, ou em alguns momentos ser desvantajoso. Por quê? Porque ela não consegue dizer não, acaba trabalhando... Fazendo só as coisas dos outros e menos o dela no trabalho. Entendi. Gente, olha, então, hoje... É que a gente tem que encerrar porque o tempo é pouco, mas hoje a doutora Lisandra trouxe pra gente aqui o egograma. São 50 as perguntas que ela explicou pra nós, onde surgiu, contou um pouco da história. E aí você faz essa avaliação e é como se você visse um mapa da sua alma. Exatamente, é o seu perfil. Seu perfil, quem eu sou. Quem você é hoje. O que eu gosto. E aí depois tem a energia pra vida, que é o ponto médio. A gente soma todos os pontos. Olha aqui, gente, que a doutora E ela tem um somou. ponto médio ótimo. Ela tem muita vontade de viver, tem uma energia ótima pra vida. Aqui, ó, tá vendo o PM, o ponto médio aqui, isso. E quem tem abaixo de 12 é sinal que tá ou em depressão, ou tá passando por algum momento de dificuldade. Tá desejando a morte, já tá preocupante. Aí é preocupante e vai aparecer no teste. Que interessante, doutora, gostei muito, gostei muito. E isso a pessoa pode usar, por exemplo, eu usei esse ano, daqui 2 anos faço de novo. Exatamente. Daqui 3 anos. Daqui 6 meses pode fazer de novo e se estiver no outro momento. E se você estiver num processo de terapia ou melhora, você vai notar muitas diferenças. Pode ir avaliando, avaliando constantemente. sempre. Que interessante. Eu espero que você de casa tenha gostado. Gosto muito do jeito que a doutora Lisandra explica, porque fica claro. Então, hoje a gente aprendeu e conheceu um pouquinho o egograma. É um cardiograma do seu ego, seria assim, né? É um egograma mesmo, em números daquilo que está tudo embutido aí dentro de você. Para você conhecer mais, www.arita.com.br. Doutora, obrigada pela presença aqui no De Bem com a Vida. E lá no nosso treinamento a gente faz esse egograma e trabalha o nosso emocional lá dentro. Lá dentro do treinamento. Dentro do treinamento no final de semana. Quando que acontece, doutora? A gente pode só entrar no nosso site, vai estar todas as datas. Então, além de fazer o teste, você pode trabalhar emocionalmente tudo aquilo que precisa no seu egograma. Todos os finais de semana, que é um horário que todo mundo consegue ir. Que todo mundo consegue ir, com certeza. Muito tá bom? Obrigada, bem. Obrigada Bispa. pela presença aqui no De Bem com a Vida. Espero que você também de casa tenha gostado.